Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja no coração de todos nós. Vamos lá. Hoje nós falaremos sobre perispírito, que, como o título fala, é o nosso eterno companheiro. Se vocês que estão agora sentados aí desejassem levantar, falar ou tossir, sem a presença do perispírito, vocês não iriam conseguir, ok? O corpo não ia obedecer essa ordem, pois o perispírito, ele é o agente do nosso espírito. Parte das informações que eu vou trazer hoje aqui foram extraídas do livro Perispírito em Revista, onde o autor Júlio Doim Vieira ele faz uma análise de todas as vezes que Allan Kardec se referiu ao assunto perispírito. Tanto no Livro dos Espíritos e nas edições das revistas espíritas que circulou, dirigida por Allan Kardec desde 1857 até 1869. Outras informações foram tiradas desse outro livro, que eu gosto muito desse livro, já li 2 vezes ele, O Perispírito e Suas Modelações, de Luiz Gonzaga Pinheiro. Esse livro, inclusive, ele tem 2 partes, tá? Uma parte que é muito científica, que é a primeira parte, e a segunda parte que é mais interessante, tá? Se vocês quiserem até pular a primeira parte, vocês não vão ter problema não, tá bom? E quando eu digo nosso eterno companheiro, é porque ele vai nos acompanhar, já nos acompanha desde a nossa criação e vai nos acompanhar até a eternidade. Deus, ao nos criar há milhões e milhões de anos atrás, quando nós éramos ainda uma simples criatura unicelular, ou mesmo no máximo uma amebazinha, já nos permitiu que esse espírito que já estava entre nós pudesse se comunicar com os corpos que viríamos a ter através desse perispírito. E Luiz Gonzaga, na página 137 desse livro, ele comenta: estudar o perispírito é tentar conhecer a si próprio, lição primordial no espiritismo. Sem esse entendimento, pré-requisito para o estudioso espírita, a mediunidade, os efeitos físicos, as obsessões, a reencarnação, a lei de causa e efeito, não são explicáveis nem entendidas por constituir este corpo vaporoso, o agente, como eu falei anteriormente, né, pelo qual tais fenômenos se desdobram. E ele finaliza dizendo: e mais, inseparável do espírito, desde a sua formação, não o deixará jamais em toda a sua escalada evolutiva, testemunhando suas conquistas e retratando a sua superioridade, ou seja, o nosso crescimento. Por isso que eu digo que ele é o nosso eterno companheiro. E Allan Kardec afirma: sem o perispírito não haveria vida no planeta Terra. Os espíritos vêm citar Allan Kardec pela primeira vez a palavra perispírito na resposta da questão 93 do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta aos espíritos: o espírito propriamente dito vive a descoberto? Ou, como pretendem alguns, envolvidos por alguma substância? E a resposta foi: o espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa para vós,
mas ainda bastante grosseira para nós. Do plano espiritual, eles acham que o nosso perispírito ainda é grosseiro, tá? Suficientemente vaporosa, entretanto, para que ele possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Como a semente de um fruto é envolvida pelo perisperma, a gente estudou isso no colégio, lembra, né? O espírito propriamente dito é revestido de um envoltório que, por comparação, se pode chamar perispírito. Então, o nome perispírito já foi dado lá pelos espíritos, tá? Bom, então, como nós sabemos, né, através das palestras que já tiveram aqui, ou mesmo através de quem estuda já um pouco o espiritismo, somos compostos de espírito, perispírito e corpo. Primeiramente, vamos ver, gente, de que se compõem esses três elementos. Se nós formos simplificar do que se constitui tudo que existe no universo, nós podemos dizer que só existem dois elementos. Dois elementos compõem tudo que existe no universo. Um é matéria e o outro é espírito. Mas eles estão sob regência de Deus. Então, esta é a verdadeira trindade: Deus, matéria e espírito. Mas quem afirma isso são os próprios espíritos a Allan Kardec. E ele nos informa através da questão 27 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos: há então dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? E a resposta é sim. E acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Então, essas três coisas são o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Eu digo isso, gente, para que logo no início nós vamos fazer algumas definições. Com relação ao espírito, a definição que mais me agrada com relação ao espírito é a centelha divina. Então, todos nós, na minha opinião, temos uma centelha divina. Outra denominação também que é bem divulgada é partícula de Deus. Ok? E onde está localizado o nosso espírito? Onde está localizado o nosso espírito? Dentro do nosso corpo. Quem já estuda o espiritismo sabe que é na glândula pineal ou epífise, que está bem localizada, bem no centro aqui do nosso cérebro, o nosso cérebro está envolvendo a epífise. E a ciência até pouco tempo não sabia nada sobre isso, achava que essa glândula não servia para nada, mas até hoje a ciência pouco sabe sobre essa glândula, tá? Então, tá. O corpo. O corpo é óbvio que se caracteriza como matéria, né? E o perispírito, que possui o mesmo formato e funções do nosso corpo físico. Ele é matéria ou é espírito? Apesar do nome perispírito não é espírito. Portanto, sobra o quê? É matéria. Nosso perispírito é matéria. Matéria muito sutil, que a gente pouco conhece ainda dessa matéria. Matéria tirada do fluido cósmico universal e modelada pelo nosso espírito. Como eu já disse, inclusive, em outras exposições, outras palestras, outras ocasiões, a matéria tirada do fluido cósmico universal está no quarto estado da matéria, ou seja, no estado radiante. Sim, a ciência
já descobriu recentemente que, além do estado sólido, líquido e gasoso que a gente conhece, existe um estado da matéria que foi denominado radiante, que é mais sutil ainda do que o estado gasoso, que serve para a gente, por exemplo, para a gente ter uma ideia para que serve. Essa matéria estado radiante, ela serve, por exemplo, para fluidificar a nossa aguinha lá, tá? Para magnetizar ela também. E também nós recebemos esse fluido cósmico universal na hora do passe, ou mesmo aqui agora vocês podem estar recebendo esse fluido cósmico universal que a espiritualidade está analisando cada um de nós e está vendo o que nós necessitamos, tá bom? Por isso que o passe se chama fluidoterapia. Terapia feita com matéria retirada do fluido cósmico universal. Kardec nos definiu o perispírito como sendo um corpo semimaterial. Está lá no Livro dos Espíritos. E foi a definição possível naquela época, pois a ciência ainda não tinha descoberto esse estado radiante da matéria. E ele nos fala sobre isso na questão 94 do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta aos espíritos: de onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial? E a resposta dos espíritos foi: do fluido universal de cada globo. Do fluido universal de cada globo. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para outro, o espírito muda de envoltório, como mudais de roupa. E ele ainda não satisfeito ainda com essa resposta a essa pergunta, ele perguntou na questão 94A. Desta maneira, quando os espíritos de mundos superiores vêm até aqui, até nós, tomam um perispírito mais grosseiro? E eles responderam: é necessário que eles se revistam de vossa matéria, como já dissemos. Ok? Então, veio agora na memória aqui, então quando a gente evoluir, nós passarmos desse mundo para outro mundo, nós vamos ter que passar um período de transição. Nós desencarnamos aqui, vamos passar por um momento de transição, preparando o nosso perispírito para que a gente vá para um mundo mais evoluído, tá? Veja o que os espíritos falam em... lembrando uma coisa aqui. Então, já na resposta que eles deram aqui, Kardec tinha falado do semimaterial. Então, aqui ele já fala em matéria, os próprios espíritos. Se revistam da vossa matéria. Agora que já sabemos que o perispírito se compõe, vamos entender para que serve o perispírito. Qual vai ser a sua função? O espírito, como eu falei anteriormente, ele não tem como agir diretamente sobre a matéria. Não adianta a gente pensar uma coisa e tentar fazer diretamente para o nosso corpo obedecer, ou seja, sobre o corpo. Precisa de um intermediário. E uma comparação que me veio à mente é de um eletrodoméstico qualquer, um liquidificador, por exemplo. Você liga a chave. Se não tiver energia, se estiver faltando luz, o motor não vai funcionar, né? O mesmo acontece conosco. O espírito pensa em caminhar, transmite essa informação para o perispírito e o corpo obedece. Como dito já anteriormente, é o corpo agente. Como mostra no desenho, também, o caminho inverso também acontece. Ok? Quando nós encostamos, por exemplo, numa superfície quente, o corpo transmite essa informação ao perispírito, que transmite ao espírito
E o espírito envia de volta ao perispírito a ordem ao corpo para desencostar daquela superfície. Ok? Então tem os dois sentidos de atividade. Então agora vamos falar das suas propriedades. Assim como nós evoluímos, sempre moral e intelectualmente, o perispírito também evolui nas suas propriedades físicas, adaptando-se ao corpo que o acompanha ou acompanhará em suas próximas encarnações. Diferentemente do corpo, o perispírito é expansível, modelável à nossa vontade, ao nosso grau evolutivo, adequando-se às condições do planeta que estamos habitando. Então, toda evolução que acontece no corpo, a evolução da espécie humana, por exemplo, toda evolução que acontece no nosso corpo, melhoria do nosso sistema circulatório, por exemplo, assim vai, né? Acontece lá no plano espiritual, ok? Que aí vai transmitir para o corpo que vai nascer. Importante, eu já falei aqui algumas vezes também em palestras e exposições. Palestra, estou longe de fazer palestra. Nossas exposições, a nossa inteligência, a nossa memória e todos os nossos sentidos se encontram totalmente aonde? No espírito, lá dentro na glândula pineal. Tudo. Memória, inteligência e sentidos. Os comandos estão todos lá dentro, no espírito. Ou seja, nosso corpo, ou mesmo o perispírito, não retém essas propriedades. Então vocês vão me perguntar, então para que serve o nosso cérebro? Leon Denis, num dos seus livros, já sabia disso que eu vou falar agora. Porque aconteceu lá naquela época, no final do século XIX, uma pessoa que estava desencarnando, e quanto mais se aproximava o final da vida daquele espírito, ele conseguia, os sentidos dele estavam se aguçando, estavam melhorando, ele conseguia ouvir melhor, enxergar melhor, assim vai. E aí Leon Denis ficou impressionado com aquilo. Se ele estava se acabando, o corpo estava se acabando, como é que ele estava com os sentidos tão aguçados? Quando foram fazer uma autópsia naquele corpo, o cérebro dele praticamente não tinha mais função nenhuma. Era uma massa, era somente uma massa, uma grande massa. Então, quer dizer, o cérebro já não estava fazendo a função dele. Qual é a função do cérebro? Qual a função do cérebro, então? O complexo mecanismo do nosso cérebro serve para restringir e dosar os nossos sentidos. Restringir. Que está inclusive na nossa glândula pineal. Nossa memória, por exemplo, restringe-se a pequena parte de nossa atual existência. E em raríssimos casos, algumas lembranças das vidas passadas. Bom, um caso típico assim, ó. Vocês lembram de tudo que aconteceu na infância de vocês? Ninguém lembra mais, né? Nossa infância, não lembro mais, lembra muito pouca coisa do que aconteceu na nossa infância. Há 5 anos atrás eu não lembro mais, imagina na minha infância. Então, é porque o nosso cérebro vai restringindo tudo isso. Quando a gente voltar para o plano espiritual, volta toda a nossa memória. Para vocês terem uma ideia, os nossos sentidos, quando nós somos encarnados, atingem no máximo 15% do seu potencial de quando estamos desencarnados. Mesmo assim, esses sentidos são expressos apenas pelos órgãos afins,
Ou seja, a visão pelos olhos, a audição pelo ouvido, o paladar pela língua, etc. Parece óbvio isso que eu estou dizendo para você, né? Mas quando nós estamos desencarnados, nós temos os nossos sentidos por todo o nosso corpo astral, ok? Ou seja, pelo nosso perispírito. A gente não vai mais enxergar pelos olhos, a gente não vai mais ouvir pelos ouvidos, e sim por todo o corpo astral. Então a nossa visão, por exemplo, vai ser 360 graus. Concluindo, então, o nosso corpo é um presídio onde precisamos permanecer por um tempo, a fim de que a gente conviva com os nossos desafetos e aprendemos a viver em harmonia. Além do mais, nós temos que tratar muito bem esse jumentinho, como definia Chico Xavier. Chico Xavier chamava o nosso corpo de jumentinho. Os descuidos que a gente tem com o nosso corpo acarretam danos ao nosso perispírito, bastante, e vai abreviar a nossa programação reencarnatória. Tudo que a gente planejou lá no plano espiritual para a nossa vida atual, ela pode ser prejudicada por a gente não cuidar do nosso corpo, prejudicando evidentemente a nossa evolução, né? Vamos falar agora das suas exteriorizações. Aura é uma delas. O patamar evolutivo onde nos encontramos reflete-se no nosso perispírito, revelando-se através da nossa aura. E ela é vista pelos desencarnados. Os desencarnados conseguem ver a nossa aura, e por médiuns videntes. Alguns médiuns videntes também conseguem enxergar a nossa aura. E a nossa aura, ela possui energia e possui cor, né? Então, quanto mais acinzentada assim, a aura do Lauro ali, não é uma boa aura, não. Mas também ela pode ser perceptível por aqueles que têm alguma sensibilidade. Essa aura, né? Disse que o Chico Xavier tinha uma aura de 15 metros de diâmetro, né? Existem pessoas com muita luz interior, e eu sinto, eu consigo sentir, eu não tenho mediunidade nenhuma, mas eu tenho essa sensibilidade sim, tá? Existem pessoas com muita luz interior, quando chegam, elas enchem aquele ambiente de uma sensação muito agradável. Eu não sei se vocês aqui sentem isso. Então, são pessoas que possuem uma aura repleta de energias elevadas. Porém, o inverso também acontece, né, gente? Também já senti isso também. Pessoas com uma energia pesada, negativa e desagradável. E aí o ambiente fica, como dizem por aí, né? O ambiente está carregado aqui, né? Pode ser uma pessoa só que está colocando aquele ambiente todo, deixando aquele ambiente todo assim carregado, ou pode ser todas aquelas pessoas que chegaram naquele ambiente. Eu entrei numa delegacia uma vez que eu tive que fazer nossa, parecia que eu levei um murro na cara assim, de tão carregada que estava aquela energia naquela delegacia. Agora eu pergunto a vocês, o perispírito, ele, já que é matéria, né? Ele precisa de alimentação, ele se alimenta? Sim. Quando nós estamos encarnados, o perispírito se alimenta. Quem já participou do curso de passe, ou mesmo assistiu palestra, eu já dei palestra aqui sobre fluidoterapia, né, sobre o passe, viu como isso acontece. Os chakras, né?
Nós temos vários e vários chakras, sendo que esses que aparecem aqui, né, são os principais chakras que nós temos voltados para frente e para trás, tendo um chakra superior aqui que liga todos os chakras, ok? Então por isso quando a gente dá um passe lá na câmara de passe, a imposição das mãos sobre a cabeça, porque ali está sendo transmitido todas as energias que a gente precisa através daquele chakra que se chama coronário. Então eles são como funis pulsantes, eles giram para um lado e para o outro, que absorvem os elementos do meio ambiente, né, do fluido cósmico universal, e expelem, botam para fora o que não é aproveitado, tá? Alimentação do perispírito. Por esse motivo, uma atmosfera poluída, como nas grandes cidades, por exemplo, prejudica sim, e bastante o perispírito, tá? Eu vi esses dias num telejornal que a China em 7 anos reduziu a poluição atmosférica das grandes cidades em 50%. E aí o que aconteceu? A expectativa de vida deles ganhou mais 2 anos. Então nós temos aqui em São Francisco do Sul um ar muito bom para a gente respirar, um ar muito bom para o nosso perispírito, tá? Vamos aproveitar, vamos caminhar na praia, que faz muito bem para o nosso perispírito. Já é uma maneira da gente cuidar do nosso perispírito, respirando esse ar que nós temos aqui em São Francisco, de muita qualidade. E como cuidar bem desse nosso jumentinho fluídico, né? Já que Chico Xavier disse que nosso corpo é um jumentinho, nosso perispírito então é um jumentinho fluídico. Como eu já dito anteriormente, os ataques feitos ao corpo atingem diretamente o perispírito e podem afetar em muito não só esta, como também as próximas encarnações. Olha a importância da gente cuidar bem do nosso corpo, tá? Como evitar esses prejuízos? Além dos prejuízos que nós causamos através dos sentimentos inferiores, como ódio, inveja, rancor, etc., quando nós atacamos o corpo também com excessos, o perispírito recebe a mesma carga de agressão. Ok? Eu vou lembrando das coisas e vou falando com você. Eu lembrei aqui também que eu já falei sobre isso, né? Nós temos no nosso corpo uma quantidade enorme de células cancerígenas, muito grande o número de células cancerígenas, só esperando que a gente vá e acenda o fósforozinho para ela se multiplicar. Como é que ela se multiplica? Através disso que eu falei: ódio, inveja, rancor. É isso que muitas vezes faz com que o câncer se manifeste. E que excessos são esses? A gula, o alcoolismo, o tabagismo, e até coloquei vou ter a lista aqui, também esses esportes em excesso também prejudicam e muito o nosso perispírito, danificando o nosso perispírito. Até, como eu falei ainda há pouco, por várias reencarnações, tá? Então, com todas as informações que nós temos hoje em dia, gente, nós sabemos muito bem o que é ideal para a gente ter uma vida saudável, um corpo saudável, e, consequentemente, um perispírito saudável, né? Porém, assim, no nosso
baixo grau evolutivo em que nós nos encontramos, ainda nós somos atraídos por esses prazeres não recomendáveis. E nós sabemos, nós espíritos, através dos estudos, das leituras que a gente faz, que quando nós abreviamos a nossa vida, provocada por esses excessos aí, nós podemos chegar ao plano espiritual como suicidas. Seremos suicidas involuntários, mas mesmo assim chegaremos lá como suicidas. E por falar em suicídio, vamos ver como é que chega agora, lá no plano espiritual, um perispírito danificado por suicídio ou por acidente, por exemplo, tá? Recomposição no plano espiritual. Nos acidentes ou mesmo em mortes violentas, dependendo do nosso mérito moral ou até mesmo da nossa responsabilidade da pessoa no desencarne, o espiritismo ou o perispírito pode ser retirado do corpo antes do momento do choque. Isso evita somente um trauma desnecessário ou mesmo um trauma não merecido, tá bom? Nós temos informações de espíritos superiores de que os cristãos lá no círculo romano, eles eram retirados do corpo antes das labaredas atingirem seus corpos, ou mesmo antes do ataque dos leões, das feras, né? Então, agora a gente tratando somente sobre suicídio, nós podemos ter 3 recomposições do perispírito, de 3 maneiras diferentes. Existem casos onde a pessoa comete o suicídio sem estar ciente das suas ações. Acontece. Por profunda perturbação mental, que é o caso, por exemplo, da obsessão por subjugação. Neste caso, e também em outros de acidentes, onde o perispírito não foi retirado do corpo antes do fato, a recomposição, por uma misericórdia divina, ela poderá ser feita totalmente nos hospitais do plano espiritual. Ok? Poderá. Não é? Sempre. E outro caso, nos casos de suicídio por impulso, ou seja, no momento de desespero, sem um planejamento prévio, pode ocorrer essa recomposição do perispírito, parte no plano espiritual e parte no plano físico, através de uma ou mais reencarnações, tá? Porque nesses casos ainda existe uma responsabilidade maior ou menor por parte desse irmão que se equivocou praticando esse ato, por sua falta de vigilância. Ok? Porém, nos casos de suicídio premeditado, ou seja, previamente calculado e planejado, a reconstituição do perispírito total ou quase que totalmente realizada em uma ou várias reencarnações. Normalmente uma só não é necessária, não é suficiente. Mesmo assim, após o total arrependimento do ato praticado. Resumindo, a recomposição ela vai acontecer. Isto é certo.
tá? A maneira que varia ao infinito, dependendo do mérito e da responsabilidade de cada um. Como já dito anteriormente, quando nos referimos às propriedades do perispírito, ele é expansível, modelável à nossa vontade. Então vocês poderiam me perguntar, por exemplo, quando nós desencarnamos com o nosso perispírito danificado, nós não poderíamos reconstituí-lo usando o poder do nosso pensamento? Isso vai depender, como também comentado anteriormente, do nosso grau evolutivo, mas também do nosso estado emocional e até mesmo da permissão da espiritualidade que nos rege, que nos comanda, que nos guia. Existe uma cristalização mental, e nesse livro que eu citei aí, Perispírito e suas modelações, né, fala dos casos que, por exemplo, você chega com o perispírito danificado no plano espiritual. Não adianta, através de suicídio, né? Não adianta a espiritualidade ir lá e fazer a correção. O teu perispírito, você deu um tiro no cérebro, por exemplo. Não adianta a espiritualidade ir lá e refazer todo o teu cérebro de novo. Por quê? Porque teu espírito está cristalizado com aquele momento do tiro. E aí fica repetindo eternamente, até você se arrepender, aquele momento do tiro. Vai e destrói novamente. Aí você vai e recompõe, e vai e destrói novamente. Então por isso que não adianta, não é questão de caridade dos espíritos, falta de caridade, porque ele não faz a recomposição. Ok? Sua forma e percepção. Sobre esse assunto, o Livro dos Espíritos trata do assunto na questão 95, e Kardec pergunta aos espíritos: o envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? E a resposta é sim, uma forma ao arbítrio do espírito. E é assim que ele vos aparece algumas vezes, seja nos sonhos, seja no estado de vigília, podendo tomar uma forma visível e mesmo palpável. Então eu vou citar dois exemplozinhos aqui. Um é da minha tia, que veio para mim e me falou assim: Fernando, toda noite eu sonho com o tio Jacir, que é meu tio que desencarnou. Eles eram muito unidos, por isso que eles estão sempre se encontrando. Mas toda vez que ele se encontra comigo, ele está novinho. Então é porque ele quer se mostrar de uma maneira que ele gostava, né? Uma idade que ele gostava de se apresentar. Legal? E outro caso, que eu já comentei aqui também, até na última exposição que eu falei, no final do século passado, tinha um espírito chamado Ketkin, que se prestava para reuniões para estudo. Passou um bom tempo, durante 2 anos, aparecendo nas reuniões de cientistas na Inglaterra, no final do século XIX e início do século XX. Ele apareceu por 2 anos. E no início era um espírito normal, com a mesma evolução nossa aqui. No princípio ela se apresentava, ela veio com uma missão, com essa missão mesmo, científica, tá? No princípio aparecia somente a mão dela. Depois, com o tempo, passado o tempo, a evolução dela própria, né, da Ketkin, ela foi se mostrando no corpo inteiro e palpável, ao ponto de todos aqueles que estavam na reunião dançavam com Ketkin. Ao final de 2 anos ela disse: não, agora encerrou a minha missão, eu não vou mais aparecer nas reuniões. E nunca mais se apresentou, porque ela ia reencarnar.
Tem um livro aqui na nossa biblioteca que fala desse caso, tá? Eu aprendi através desse livro. Sabemos, através da literatura espírita, as muitas formas que os espíritos podem aparecer durante o sono ou até mesmo em estado de vigília. Desde ovoides até formas demoníacas, passando por lobos e outras feras. Ok, gente? Mas nesses casos que aparecem na literatura espírita, sempre são espíritos pouco evoluídos moralmente, porém eles podem ter um grau de evolução intelectual. Ok? Esses, por exemplo, que se modificam para assustar a gente, já tem um pouco mais de grau intelectual, mas moralmente muito pouco evoluídos. Outro fato curioso que eu gostaria de falar com vocês agora é com relação aos transplantes. Por que ocorrem as rejeições sem qualquer explicação? Ok? Está tudo correto. Hoje em dia, inclusive, tem tecnologia de transplantes, é maravilhosa, né? Está tudo corretinho. O órgão está perfeito, o órgão é compatível, o tipo sanguíneo corresponde, o receptor está em boas condições para receber o órgão, e mesmo assim o corpo rejeita aquele órgão. Tá? No livro O Perispírito e Suas Modelações, o autor explica que esse fenômeno quase sempre está ligado a causas espirituais e não físicas. Pode acontecer que o doador, o desencarnado, né, que está doando, apesar de ele ter permitido a doação em vida, quando desencarna, ele se arrepende e não aceita que tirem parte do seu corpo, pois acha que ficará mutilado lá no plano espiritual. E pode acontecer que a família tenha autorizado, mas o desencarnante não queira também. Outro fato importante, também possível, é a rejeição do próprio receptor. A pessoa que está recebendo o órgão doado, ele também pode rejeitar. Que ao saber que em desdobramento, né, pelo sono, até mesmo através da anestesia que tomou naquele momento, de quem é que está recebendo o órgão, ele não aceita por algum motivo, por exemplo, preconceito de alguma ordem, raça, credo, condição social do doador. E aí acontece a rejeição. Por incrível que pareça. Mas o perispírito do doador pode ficar danificado, gente? Eu estou falando isso porque que a gente seja doador, né? Pode ficar danificado? Claro que não. Certamente que não. Mesmo que o perispírito ainda não tenha se desvinculado totalmente do corpo, novos órgãos podem ser plasmados, por exemplo, pela espiritualidade que acompanha a cirurgia, ou o perispírito já saiu do corpo. Legal? A literatura espírita, ela garante que toda cirurgia é acompanhada por diversos profissionais do plano espiritual, sem que a equipe encarnada suspeite disso. Quem acompanha as palestras, as exposições, por exemplo, do médico lá do Frei Luís, lá no Rio de Janeiro, que ele participa de sessões de materialização, né? Ele dá bastante palestra e tem bastante livros espíritas. Inclusive nós temos um livro dele aqui na biblioteca, né? A Medicina do Futuro, o nome do livro que tem na biblioteca. Ele escreveu um livro e depois ele foi perguntar que ele tinha escrito naquele livro, né? Que não estava editado, para uma médium que era enfermeira, se era realmente aquilo que ele tinha escrito estava certo.
Ou seja, que o perispírito também estava sendo operado junto com o corpo. Ela falou sim. Existem duas equipes fazendo a cirurgia. Uma do plano físico e uma equipe do plano espiritual fazendo a cirurgia. Ela via na parte de cima a cirurgia sendo feita no plano espiritual e embaixo no corpo. A gente não sabe de nada ainda, né, gente? E vamos, quase terminando, vamos comentar só sobre cremação, tá, gente? Uma informação importante que todos devem saber. Vocês provavelmente, a maioria aqui sabe sobre isso. Segundo Emmanuel, ao desencarnar, o desligamento do perispírito do corpo pode levar até 72 horas. Ok? Por isso é aconselhável aguardar esse período de tempo para se efetuar a cremação, pois o desencarnante pode sofrer traumas psíquicos desnecessários. Vai ser danificado o perispírito? Não vai ser danificado o perispírito, tá? Aconteceu muito agora no período da pandemia, né? Questão de contaminação, os corpos já eram incinerados no mesmo dia ou no dia seguinte. Questões sanitárias. O perispírito está ligado ao nosso corpo molécula a molécula. Tá? Por esse motivo, o desligamento destes, em virtude do desencarne, é feito por equipes especializadas do plano espiritual. E é cortado molécula por molécula. Trabalheira, hein? Quando uma pessoa está em estado de coma, sem a possibilidade de cura, e o plano e o desencarne estiver próximo, a espiritualidade já sabe que não tem mais o que fazer, esta equipe especializada do plano espiritual lá já começa a fazer o desligamento, o trabalho do desligamento, tá? Começando pelas extremidades, mãos e pés, né? E finalizando onde? Aqui, na glândula pineal, que, como já dito, é a sede do nosso espírito. O estado de perturbação, que é sentido, e é também na literatura espírita, tem muitos casos, logo após o desencarne, acontece, segundo Kardec, nesse período do desligamento. Provavelmente a gente é anestesiado, né? Então seria isso, gente. Perispírito, nosso eterno companheiro. Vamos lembrar sempre: cuidando do corpo, estaremos cuidando do perispírito, consequentemente, cuidando também do nosso espírito. E assim, acelerando nossa evolução em direção ao nosso Pai Celestial. Era isso que eu tinha para falar para vocês. 9 horas em ponto, estou ficando bom, hein? Terminando certinho. Alguém tem alguma pergunta a fazer, alguma dúvida, ou algum esclarecimento maior, ou quiser dar uma opinião? Ou dizer que eu falei um monte de besteira, também pode falar. Isso. Fernando, no caso do espírito do desligamento, eu também já tinha lido alguma coisa a respeito, né? Que uma equipe vem e começa a fazer o desligamento. Eu me lembro que, acho que você também foi você que deu uma palestra sobre a encarnação. O espírito vai ser colocado a mãe, no ventre da mãe. Também existe uma equipe, né, que vem preparar a mãe para receber essa concepção. Também é uma equipe, né, não é um espírito só, que auxilia na hora do óvulo, né, começar a para começar a espiritualidade, já vai lá e escolhe o óvulo que a mulher vai ter que ir. Né? E também o espermatozoide próprios para que tenha a encarnação preparada no plano espiritual. Tá? Eu já, numa palestra que eu dei aqui sobre exatamente
encarnação, sobre preparação da reencarnação, eu falei sobre isso também. Aquela equipe que está lá no plano espiritual nos preparando para a vida, ela vem junto até o momento ali da... E elas acompanham os 9 meses de gestação. Ficam acompanhando para que nada dê errado ali naquele momento, né? Ah, mas assim, por que morreu então? A criança do ventre da mãe? Porque estava na programação. Por exemplo, como eu falei do suicídio ali, ela precisava passar somente um mergulho no útero para corrigir, fazer alguma correção do perispírito. Entendeu? E esses 9 meses que está lá, o perispírito já está junto? Sim. Tá? Sim. Vai E crescer. quando você desencarna, tá? O seu perispírito e o espírito vão juntos? Sim, o perispírito nunca se desgruda do... Porque a matéria fica aqui, o resto volta para lá para a evolução. Eu acho que eu não falei sobre isso, mas assim, o perispírito e o espírito nunca se separam, nunca se separam. Tá? Como ele é expansível, né? Mas a minha matéria ficou aqui. Daí quando eles reencarnam de outra forma, né? Com outra pessoa. Não com a matéria que ficou. Em outra matéria. Não. Em outra matéria. Aí o que acontece? Existe aquele período, né, de adaptação do perispírito. Por exemplo, você foi um homem e vai nascer como mulher. Você vai ter que fazer aquela adaptação para o corpo de mulher. Então lá no plano espiritual já começa esse trabalho de modificação. Tá. Então, o que eu disse durante a palestra, toda a modificação do nosso corpo acontece lá no plano espiritual, no perispírito. Entendi. A nossa evolução não acontece no corpo, ela acontece no plano espiritual. Então nós evoluímos pra caramba, nós éramos nanicos, né? Mas nós éramos pequenos, nós tínhamos o nosso corpo horrível e fomos evoluindo. Hoje em dia nós vivemos mais de 100 anos, né? Há 3 mil anos atrás a gente vivia até os 35, 40 anos, já estava caquético. O espírito da glândula pineal. O espírito da glândula pineal. Está na glândula pineal. Exatamente, o espírito está ali. E o perispírito está ali junto. O perispírito, na verdade, está no corpo todo. O perispírito é um agente. O perispírito é um agente do espírito. O espírito ele dá ordem, é o chefe. Só que a parte que não é uma é forma do outro. O perispírito está na glândula. Na verdade, é uma centelha. O espírito é só uma centelha, assim, ele não consegue compreender. Sim. Para mim é partícula de Deus. A parte que Deus nos deu é ali, é o espírito. Né? O perispírito Uma pergunta também. No caso do coma, a pessoa está em coma, como fica o perispírito e o espírito nesse sentido? Eles também ficam passivos ali? Ele pode estar fora do corpo, viajando em outro planeta, visitando familiares, pode estar fora do corpo. Sim, aí vai o espírito e o perispírito pode estar. O corpo está ali meio vegetativo, né? É aquele cordão de prata que a gente tanto se fala, né? Está ligado ao cordão de prata, isso não se desgruda. É somente no momento da morte Mas mesmo. eu creio que se ele está em coma, ele ainda não está morto. Então o perispírito está ali com ele ainda até o momento do desencarne. Ele é como sono. A gente pode sair fora do corpo. Eu sei. Então, o perispírito e o espírito, no caso do coma, pode estar longe, pode estar bem longe. Está ligado no cordão. Exatamente. Então, o cordão de prata é que liga com o corpo. E aí, Pronto. deixa eu sobre. Eu vou fazer a prece de Vai fazer oração final. Na sequência, o Fran falou uma coisa bem interessante, onde eu achei, que é sobre a glândula pineal. E que a gente recebe através do chakra. E ela transmite para todo o corpo. Então, o Fernando colocou também a importância, né, da hora da fluidoterapia, né? Cada um de nós estarmos totalmente ligado a esse tipo de acontecimento nesse momento, que é uma forma da gente estar receptível
para esse, porque a gente realmente necessita. Inclusive eu falei na semana passada, eu estava esperando a Deus chegada, falei sobre isso, né? Que quando a gente faz a leitura, faz a prece inicial antes da palestra, é para a gente se harmonizar para poder já estar recebendo esses fluidos. Nós não precisamos estar recebendo esse fluido lá no nosso passo, a gente já pode estar recebendo aqui, se a gente estiver harmonizado. Aí não conseguiu, o plano espiritual termina lá ou só faz, ou só dá o estudo. Ok, gente? Vou deixar uma imagem bonita aí para vocês. Jesus cuidando do nosso planeta. Bom, se quiserem outra pergunta, depois eu estou à disposição, tá? Depois do passe, ok? Então agora nesse momento vamos finalizar então os nossos trabalhos nessa noite, agradecendo ao Pai primeiramente por termos saúde para estarmos aqui, por estarmos com o nosso perispírito saudável para podermos receber os fluidos para a nossa evolução física. E pedimos, Senhor, que nos intua sempre em nossas existências para que cuidemos bem do nosso corpo, consequentemente do nosso perispírito, para que um dia cheguemos ao Pai de maneira plena de luz e bênçãos. E para isso, Senhor, precisamos da sua ajuda, da sua intuição, para que assim procedamos, para que a gente cuide bem, como dizia Chico Xavier, desse nosso jumentinho. Que tenhamos uma semana de paz, bênçãos e graças. Que assim seja. Que assim seja.